São Paulo, 3 de agosto de 2020. De volta com vocês, o Nicoleles Night News. Solta a vinheta, tio Dema. Atenção, homenzinhos verdes. Palestra 72 pronto para decolar. 3, 2, 1, 0. Depois de uma longa temporada de inverno, aqui estamos nós de volta. Meu nome é Miguel Nicoleles e este é o primeiro episódio de agosto do Nicoleles Night News. Espero que vocês estejam todos bem, passando essa pandemia da melhor forma possível. Evidentemente, faz quase um mês exatamente que eu fiz o último programa do Nicoleles Night News. Tenho que me desculpar com todos vocês, mas realmente esse mês de julho foi realmente uma inesquecível jornada, com dias muito longos, muitos trabalhos relacionados ao Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Nordeste e, infelizmente, eu não consegui ter nem a energia, nem o tempo para voltar a falar com vocês. Mas, de qualquer maneira, senti muita falta de todas as mensagens, todo o carinho que vocês sempre dispensaram aqui todas as noites. E agora, em agosto, eu espero que eu possa realmente voltar a fazer o programa de uma maneira muito mais regular, tentar fazer o maior número possível da semana, porque muita coisa vai acontecer nesse mês. A começar, a partir agora do dia 10 de agosto, exatamente a semana que vem, uma série de lives aqui no canal da TV Rádio Big Bang e também podcasts que eu vou criar. Nos próximos dias vou avisar vocês, tanto aqui como no Twitter, como no Instagram, relacionados ao lançamento do meu mais novo livro, que nesse mês que nós ficamos distantes, finalmente saiu. A edição americana já estava nos Estados Unidos desde janeiro, mas eu tenho realmente o prazer enorme de anunciar para vocês que o verdadeiro criador de tudo, como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos, está aqui, publicado pelo Selo Crítica da Editora Planeta, e a partir do dia 10 nós vamos começar a fazer lançamentos virtuais por todo o Brasil. Dia 10 é o grande lançamento por aqui. Vamos ver quais serão os nossos parceiros para transmitir esse lançamento virtual. Eu vou tentar fazer um streaming para que eu possa conversar com vocês, responder perguntas e discutir a partir da semana que vem aspectos específicos do livro. Uma vez que vários dos temas abordados nesse livro, que dizem respeito à minha teoria central sobre como o cérebro humano funciona, a teoria do cérebro relativístico, se aplica impressionantemente por uma coincidência que realmente ninguém poderia imaginar, muito menos eu, nos tempos que nós estamos vivendo, nesses tempos de pandemia. Vocês vão ver que ao ler esse livro e nas discussões que eu pretendo fazer, tanto nos podcasts como aqui nos vídeos, vocês vão ver a relação íntima da neurociência, dessa nova teoria que eu estou propondo, que sintetiza 38 anos da minha carreira de neurofisiologista, 32 dos quais passados nos Estados Unidos, como essa nova teoria da mente humana nos ajuda a entender um pouco como o mundo chegou no ponto que nós chegamos e como as abstrações humanas criadas pela mente do Homo sapiens desde 100 mil anos atrás cresceram a ponto de se transformar em algo tão mais importante que a vida humana, a nos levar a essa crise que nós vivemos, uma vez que, como eu já disse várias vezes aqui, a pandemia, que já dura pelo menos 8 meses, expôs de maneira clara todas as fragilidades do modelo de desenvolvimento econômico proposto pela humanidade desde a Revolução Industrial. Inclusive, eu já conversei com vocês que, na realidade, um dos temas que eu vou ampliar
que foi tópico de um dos Nicoleles Night News alguns meses atrás, é que a tese de que o mundo moderno não começou no século XVII, não começou com a Revolução Científica iniciada por Galileu, não começou com a Revolução Industrial, mas começou muito antes, no século VI, com a escola fundada por Pitágoras, e mais tarde com a grande revolução causada pelo insight que um grego de Alexandria chamado Euclides teve ao desenhar a primeira reta e projetar essa abstração humana chamada geometria para o mundo e dizer que essa abstração que veio do cérebro humano poderia explicar toda a existência humana e todo o universo que nos circunda. E essa explicação, que é um dos temas centrais do meu livro, se inicia com a descrição de um modelo da mente humana capaz de gerar esses produtos chamados abstrações humanas que se transformaram em coisas mais importantes do que a própria vida e sobrevivência da nossa espécie. Eu vou ter muito tempo para esclarecer todos esses tópicos, eu não quero fazer um programa muito longo hoje, só porque eu estou voltando aqui a usar todas as ferramentas, testando tudo aquilo que eu aprendi a usar nos últimos meses. Mas o que eu queria deixar só como exemplo a vocês, que é na realidade a razão principal do título desse programa de hoje, que eu intitulei Como os astrônomos babilônicos, gregos e muçulmanos tatuaram o cosmos, criando as constelações que nos fazem olhar para o céu até hoje. Esse é o título desse modesto episódio. Eu queria mostrar a vocês como é que essa capacidade inédita, única da espécie humana, até onde a gente saiba, até que alguém contate a gente e nos diga que é capaz de fazer o mesmo, talvez única em todo o cosmos, serviu como guia desde 3.000 anos atrás ou mais, para que múltiplas civilizações começassem a mapear o universo e, como eu gosto de dizer, tatuá-lo com o nome dessas 88 constelações que hoje nós reconhecemos. Eu comecei a usar um aplicativo no telefone nas últimas semanas e eu comecei a vislumbrar, como vocês viram aqui na primeira imagem do episódio de hoje, fenômenos celestiais que devem ter maravilhados os olhos humanos desde dezenas de milhares de anos atrás. Mas foi com o aparecimento de algumas civilizações, como os babilônicos, e posteriormente meus queridos gregos, e depois, surpresa para muita gente, os grandes astrônomos islâmicos da Ásia Central, de Merv, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, ou então de Bagdá, que na Idade Média, na renascença muçulmana que antecedeu e provavelmente foi determinante para a ocorrência da renascença italiana por uma série de razões, como é que, ao olhar para os céus e usar a capacidade infinita da mente humana de criar abstrações, esses astrônomos da antiguidade começaram a dar nome para grupos de estrelas, definindo as constelações que até hoje nós observamos, admiramos e que nos fascinam cada vez que a gente olha para uma noite de céu estrelado a olho nu, ou armado hoje em dia com os nossos aplicativos astronômicos ou com os telescópios, que desde Galileu modificaram a nossa relação com o cosmos. Eu gosto de falar muito dessa sequência Babilônia, Grécia e árabes da Ásia Central, porque a gente não conhece essa história, e essa história é sensacional. E hoje eu queria deixar vocês com dois fatos absolutamente sensacionais, que muito poucos seres humanos hoje sabem. Uma fração ínfima, evidentemente, da humanidade se importa com esse tipo de questão, mas que para mim é muito representativo de como nós esquecemos a história da nossa espécie e como os estereótipos que dominam o mundo moderno não tem nada a ver com a grandeza de certas civilizações que mudaram a nossa história. O primeiro exemplo que eu gosto sempre de usar é de Ptolomeu, um grego de origem romana, que nasceu e cresceu e viveu em Alexandria sob o domínio do Império Romano e que revolucionou
o estudo da astronomia. Hoje em dia, Ptolomeu é sempre achincalhado e conhecido como aquele cara que achava que a Terra era o centro do universo e que basicamente errou de uma maneira crassa ao definir esse modelo geocêntrico, onde a Terra era o epicentro de todo o cosmos, mas as pessoas esquecem que Ptolomeu foi um dos indivíduos que mais contribuiu para a nossa descrição do cosmos até hoje. Para vocês terem uma ideia, das 88 constelações que nós todos reconhecemos e admiramos no céu, Ptolomeu só nomeou por volta de 48. As pessoas também esquecem que, apesar de, evidentemente, ele ter se enganado sobre a Terra ser o centro do universo, o modelo geocêntrico que ele propôs só sobreviveu por volta de 1.500 anos. Se alguém aqui tiver alguma ideia que sobrevive por 1.500 anos e que seja usada na prática, porque, apesar dele estar errado, as órbitas dos planetas do Sistema Solar que ele calculou usando o seu modelo tinham um erro de 0,1%. Vejam só, a teoria estava errada. Evidentemente, a Terra não é o centro do universo. Mas mesmo o grande Copérnico usava os epiciclos, aquelas correções que Ptolomeu criou e foram amplificadas pelos astrônomos muçulmanos depois, no século IX, no século X. As medidas de Ptolomeu tinham um erro de 1 parte em 1000. E apesar dele estar errado, esse modelo ajudou a definir as órbitas dos planetas por 1,5 milênio. A ciência tem dessas coisas. Mesmo um erro crasso como esse levou a um grande desenvolvimento porque incentivou uma série de outros astrônomos de Alexandria, como Aristarco, Eratóstenes e outros tantos, a imaginarem toda uma forma diferente de configurar o cosmos. Eu gostaria de lembrar que, além dos babilônicos, do querido Ptolomeu, no século VIII, depois do século VIII, principalmente no século IX e X, foram os árabes que conquistaram a Ásia Central e tomaram toda a dimensão daquele império que havia sido dividido com a morte de Alexandre o Grande. Vocês devem lembrar que um dos generais de Alexandre tomou o Egito para si, porque ele achava que valia a pena, e se transformou num novo faraó do Egito, né? E o outro general, Seleucide, se transformou no imperador de metade da Pérsia. E na Ásia Central, ele estabeleceu pontos e cidades como Merv, que vieram depois da conquista árabe do século VIII a se transformar num dos maiores centros de aprendizado e de ciência da antiguidade. Poucas pessoas falam de Merv hoje porque ela foi totalmente destruída no século XIII pela invasão de um certo Gengis Khan. Mas Merv, na época do grande poeta persa e grande astrônomo Omar Khayyam, era um dos maiores centros de astronomia do planeta. Ela, inclusive, inspirou Bagdá e os califas de Bagdá a criarem a Casa da Sabedoria, que eu já comentei com vocês num outro episódio, que se transformou no maior centro de estudos e na rival, né, histórica, depois de séculos, depois de Alexandria ter sido destruída e sofrer o seu processo de decadência. Bagdá se transformou num dos maiores centros de estudos matemáticos e astronômicos do planeta. Na realidade, foi um dos maiores. Mas existe essa pequena cidade, que hoje é apenas representada por algumas ruínas no Turcomenistão, que um dia eu ainda vou visitar, é um dos grandes sonhos, que fazia parte da Rota da Seda, junto com as grandes cidades de Samarcanda e Bukharna, no Uzbequistão, no país vizinho. Todos os grandes produtos do comércio da China com o Ocidente cruzavam pelas rotas dessas 3 cidades, inclusive a grande batalha árabe e chinesa que permitiu aos árabes aprender a fazer papel, roubando, sequestrando alguns fazedores de papel chineses numa batalha no século VIII, que permitiu que os documentos criados por esses astrônomos, as cartas astronáuticas, as suas correspondências pessoais, pudessem ser transmitidas entre essas cidades e chegassem à grande Casa da Sabedoria de Bagdá. Os árabes, no século VIII, IX e X, criaram o centro
do conhecimento humano, resgatando todo o conhecimento grego, resgatando tudo que havia sido, de certa maneira, destruído pelo Império Romano em Alexandria, e se transformaram nos guardiões da sabedoria, da astronomia, da matemática, da filosofia, da geografia e da história da nossa espécie. Muito interessante, né? Bom, só queria dizer para vocês e terminar com uma frase que o Arthur Clarke, que era o meu autor favorito de ficção científica, aquele que escreveu 2001, Uma Viagem no Espaço. Arthur Clarke, para vocês terem uma ideia, costumava dizer o seguinte: se o Império Romano não tivesse atrapalhado, se o Império Romano não tivesse trazido tudo que a gente não precisava para evoluir cientificamente, burocracia, as legiões romanas, a violência, toda a sorte de impedimentos e blocos de comportamento que geraram o que a gente chama, né, da ciência do direito, que encastelou o ser humano, se eles não tivessem destruído Alexandria, segundo Arthur Clarke, os gregos teriam chegado na Lua no século XIII, no mesmo momento que Gengis Khan invadiu e destruiu Merv, o centro da astronomia da Idade Média, da Renascença muçulmana, o centro onde o grande polimata e gênio Omar Khayyam fazia astronomia escrevendo poesia. Até mais, até o próximo Nicoleles Night News. Muito obrigado e muito feliz de estar de novo aqui com vocês. Boa noite, cuidem-se e até a próxima.